Meus irmãos, graça e paz, mais um dia da nossa leitura bíblica. Hoje vamos falar sobre os capítulos 2 e 3 do livro do Êxodo. Há muitos números, há muitas contagens, mas vou simplificar aqui a nossa leitura. O tabernáculo ele se encontrava no centro do acampamento. Então o tabernáculo ficava no centro. Haviam três tribos, ou melhor dizendo, três famílias das tribos dos levitas que ficavam um em cada lado, e a tribo e os sacerdotes e sumo sacerdote ficavam no outro canto. E em cada um dos quatro cantos do tabernáculo ficavam três tribos. Então são 12 tribos, fora a tribo de Levi, e cada uma dessas tribos ficava nos quatro cantos do tabernáculo. Eles não podiam se aproximar muito do tabernáculo, porque esse lugar era justamente para as famílias dos levitas e dos sacerdotes. Porém, a continuidade do capítulo 3 vai falar sobre três das famílias dos levitas que tinham a incumbência da manutenção do tabernáculo. Então toda a montagem, desmontagem e carregamento do tabernáculo era de responsabilidade dessas três famílias. São os gersonitas, coatitas e os meraritas. Lembrando que Arão e sua família, a linhagem de Arão, era responsável pelo ministério sacerdotal. Então, quando nós pensamos nos levitas, não é como se fala hoje, né? Cantor é levita, músico é levita. Na verdade, a origem dos levitas é sobre a manutenção da casa do Senhor. Hoje seriam os obreiros, né? Que seriam ou deveriam ser os responsáveis por toda a manutenção do templo. Então os gersonitas, eles eram responsáveis por carregar, né, montar e desmontar as cortinas do tabernáculo. Então todas as cortinas, a cobertura da tenda, toda era responsabilidade dos gersonitas. Os coatitas, eles carregavam todos os utensílios sagrados. Então, a mesa da proposição, a arca, o altar, enfim, o altar de incenso. Então, todos os utensílios sagrados eram de responsabilidade dos coatitas. Então, eles cobriam cada um desses objetos, era a responsabilidade deles cobrirem, e nos objetos haviam argolas e um varão, e era por ali que eles carregavam esses utensílios, eram proibidos de tocar diretamente em cada um dos utensílios, né? A prova disso nós temos o caso de Davi, quando ele, por uma atitude impensada, né, pela talvez alegria de retornar com a Arca da Aliança para dentro do tabernáculo, ele colocou a arca sobre um carro de boi. E o texto diz que houve meio que quase um acidente, e Uzá, com medo da arca cair, empurrou a arca e ele acabou morrendo. Então, por um caso impensado, porque a atribuição de carregar a arca era dos levitas. A última família a destacar aqui são os meraritas. Então toda a estrutura, todas as madeiras usadas no tabernáculo, né, talvez o mais pesado do tabernáculo, era de responsabilidade dos meraritas. Então, como situamos, né, como já falamos aqui, então essas três famílias com a família de Arão, eles ficavam mais próximos do tabernáculo, e à volta deles nós tínhamos as 12 tribos espalhadas pelos quatro cantos do tabernáculo. A nossa leitura hoje finaliza em Salmos de número 17. E o salmista Davi, ele faz uma oração para que o Senhor o proteja, mas há alguns pontos no Salmo 17 que são muito interessantes e mostra que, independente da situação, a nossa vida ela deve permanecer dedicada ao Senhor. É mais ou menos: não busque a Deus apenas por aquilo que Ele pode te dar ou resolver, mas sim porque você o ama e quer permanecer em teus caminhos. Olha o versículo 3. Provaste-me o coração, visitaste-me à noite, examinaste-me e nada achaste. O que pensei:
a minha boca não transgredirá. Então o salmista sabia que Deus poderia fazer na vida dele muito mais. Mas, mais do que isso, ele se preocupava em agradar o Deus a quem servia. Que essa possa ser a nossa condição permanente diante do Senhor. Meus irmãos, Deus abençoe a sua vida, boas leituras e fique com Deus.